Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre sacerdócio dos fiéis e sacerdócio ministerial. Exatamente, uma consciência adormecida, o que está em torno desse debate, ou como a psicologia pode ajudar, não é, ao crescimento, à realização, à purificação da fé, o que estamos conversando nessa noite. Aqui no nosso segundo bloco, a gente aproveita sempre para indicar uma literatura para você que está nos acompanhando. E aqui, claro, a primeira dica e a mais importante está aqui, é o livro do professor William César Castilho, Sofrimento Psíquico dos Presbíteros, uma dor institucional. Esse livro que tem aqui a introdução, feita aí com muito carinho pelo Dom Joaquim Moll, que é o bispo auxiliar aqui de Belo Horizonte. E, professor, fala um pouquinho aí do livro para o pessoal que já, com certeza, começou a adquirir, porque já temos aí algumas semanas de lançamento, mas o que eles vão encontrar aqui, por favor? Bom, Padre Hamilton, esse livro é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos, que eu tenho desenvolvido com congregações religiosas e padres diocesanos, né? O mais importante nesse livro, o nome está indicando aí, Sofrimento Psíquico, que a gente poderia traduzir para uma síndrome que a psicologia social criou, que é a síndrome de burnout, ou seja, é a síndrome de um trabalhador que começa a apagar. É como se fosse uma vela que vai apagando, né? Então, exatamente esse processo de tantos anos que esse padre exerce esse ministério, e logo depois ele começa a entrar num desencantamento, né? Ele começa a perder aquele elan do seu primeiro amor com Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Então, eu estudo as causas disso, né? E eu coloco que esse sofrimento deve ser evitado, percebê-lo apenas no indivíduo, ele isoladamente. Eu sugiro que esse sofrimento seja, vamos dizer assim, estudado dentro de uma visão mais institucional, né? Ou seja, o que a instituição está produzindo em termos de subjetividades dessas pessoas, né? A primeira delas que eu vejo é exatamente que a profissão, ou o próprio ministério, vamos dizer assim, né, é um exercício de alguma coisa muito idealizada demais. E então, esse confronto entre o ideal e o real, o humano, ele acaba produzindo, vamos dizer assim, esse sofrimento. Perfeito. Esse é o primeiro ponto que eu levanto aí, né? O segundo ponto é o manejo da questão do poder, não é? Como que as pessoas dentro de um ministério, elas estariam preparadas ou não para exercício desse ministério ligado à questão do poder, da autoridade, né? Então eu chamo a atenção que o nosso primeiro amor, né, é exatamente com a mãe e com o pai. E como é que esse primeiro amor aconteceu? Que figuras é essas que eu introjetei, autoritárias ou não, e que depois eu posso reproduzir isso no meu ministério? Perfeito. Entendeu? E aí é uma questão complicada, porque como o senhor mesmo disse aí no início do nosso programa, que as pesquisas mostram que vários presbíteros vêm de famílias, vamos dizer assim, pobres, né? Então, o exercício desse ministério não deixa de ser também um lugar de status, de prestígio, de poder, claro, de importância, né? E se essa pessoa não estiver bem preparada psiquicamente, afetivamente, ela pode utilizar deste lugar para outros fins, né? Por exemplo, fins mais narcisistas, fins mais autoritários, né? Ou mesmo até bloqueios, né? Ela pode se sentir completamente inibida no exercício desse ministério. Uma outra questão que traz como sofrimento para a vida desse presbítero é o manejo do dinheiro, né? Que também são pessoas que vêm de famílias pobres, e parece que é uma das únicas profissões que nós temos na sociedade que, quando você começa a exercê-la, você recebe um talão de cheque da paróquia.
Entendeu? Isso não é comum, por exemplo, na engenharia, na medicina, na psicanálise, percebe? Então, você já tem um CEPT, né? um lugar já muito preparado para você e que muitas vezes você não está preparado para exercer isso, entendeu? Então, além do talão de cheque, uma casa, um carro, computador, quer dizer, tudo ali. Uma empregada. Isso no caso do que a gente chama de clero diocesano. Porque nós, porque você tem os religiosos que já não tem isso. Nós entramos em sandália. E aí, se for colocar outros... E um último ponto, diga aí, porque eu só estou dando a dica aqui. O último ponto é essa questão, claro, humano-afetiva, né? Porque o padre eu sempre digo que o padre é a porta de entrada do SUS desse país. Ou seja, as pessoas pobres procuram primeiro o padre para dizer das suas questões de perda, de luto, de falência financeira, de doença. Então, essa procura é uma procura que estressa demais esse padre, porque deposita nele uma série de expectativas que muitas vezes ele não está preparado para lidar com esse sofrimento do outro. Ele passa a sofrer, né? Então, tem uma frase muito interessante, que eu estava até conversando com o Frei Moser, que veio exatamente das minhas pesquisas da Diocese de Pádua. A síndrome do bom samaritano desiludido. Quer dizer, nós estamos assistindo que esses padres estão sofrendo muito com uma carga muito grande de sofrimento alheio. Compreendo. E que muitas vezes eles não sabem fazer esse manejo. É porque é aquele negócio, né? O padre é aquele que administra o tempo todo os problemas dos outros e muitas vezes não sabendo fazer isso pode ter uma repercussão sobre ele. Muita sobrecarga. Afetiva, uma sobrecarga. Muito e muitos grande. acabam entrando em depressão. Exatamente. Outros chegam até a abandonar o próprio ministério em virtude disso. Quer dizer, são muitas decorrências. E cria uma impotência muito grande, né? Porque eu não consigo resolver nada. Quer dizer, ele pode ter imaginariamente essa pretensão de que ele é obrigado a resolver. Quer dizer, aqui estão colocados para você que está nos acompanhando os sintomas, não é? Mas claro, você diz, peraí, pá. Primeiro aí apagar-se como vela, a questão do poder, relação com o dinheiro, a situação humana afetiva, esse desgaste. Mas e aí, não tem solução esse negócio? Não tem. Já no nosso terceiro bloco, é claro, eu não vou deixar o professor embora sem dar um pouco aí a solução para esse impasse, para essa realidade. Mas está aqui uma ótima dica para você. Isso aí já é motivo mais do que suficiente, especialmente se você que nos acompanha é presbítero, não é, ou quem sabe, agente de pastoral, faz parte de uma comunidade, presentear aí o seu padre com essa reflexão. Vale muito a pena. E você também, claro, aproveitar para aprofundar. Bom, segunda dica para você de leitura aqui, não é, esse também é recém lançado pela editora Vozes, do João Fernandes Reinet. Pode hoje a paróquia ser uma comunidade eclesial? Está aí para você. Pode hoje a paróquia ser uma comunidade eclesial, Frei Moser? É muito interessante. Esse garoto, porque é garoto ainda, acabou de ser ordenado, né? Ele é da minha terra, Gaspar, Rainer Gaspar. E ele está se dedicando justamente à paróquia, à comunidade de fé, e na vida do sacerdote, se ele não tiver essa identificação com o seu povo, não vai longe. Isso aí é muito interessante. Tá certo. E está aqui uma outra grande dica para você, o líder de fé, porque afinal das contas, o padre é esse líder de fé, não é verdade? Ele é chamado, como a própria capa mostra, aí, a pastorear o rebanho, falando de uma forma mais espiritual, quer dizer, apacentar o rebanho do Senhor. E foi para isso que ele foi constituído, chamado, ordenado, preparado. E está aí uma bela obra do padre Elias Vela, não é, que você conhece bem, especialmente pela Canção Nova, é um pregador de retiros, exorcista, formador de seminário, enfim. Um grande livro para você do Frei Elias Vela, O Líder de Fé. E também aqui do professor Felipe Aquino, não é, o Sacramento da Ordem, é uma coleção, trabalhando os vários sacramentos. E claro, esse aqui pela editora Canção Nova, para você é um dos muitos do professor Felipe Aquino, Sacramento da Ordem.
para se conhecer um pouco mais e melhor este grande dom que nós temos e que o Senhor deixou aí na sua igreja também em benefício da nossa humanidade. Mas, ô professor, caminhando aqui para o nosso segundo bloco, o senhor já deu aqui razões para a gente conversar, não um, mas vários programas. Mas, por favor, até que ponto, essa pergunta também vai aqui para o nosso Frei Moser, até que ponto a psicanálise ela pode ser, de fato, aí um instrumento de purificação da fé? Isso, de fato, pode acontecer? O senhor concorda com isso? Concordo. Primeiro, a psicanálise é uma ciência que não se propõe fazer nenhuma análise sobre Deus. Não é? Isso não é objeto de estudo dela. E ela não tem que dar palpite nenhum sobre a existência ou não de Deus, a natureza de Deus, sei lá o que for. Não é? Isso não é objeto dela. O que a psicanálise pretende, aí sim é objeto da psicanálise, é trabalhar a relação desse sujeito humano com Deus. Ou seja, até que ponto que esse sujeito humano busca Deus por outros motivos, não espirituais, mas neuróticos, perversos, até psicóticos. Né? Aí sim, ela pode fazer uma análise da relação afetiva, agressiva que esse sujeito tem com Deus. Exemplificando, se eu tenho alguma questão muito mal resolvida com o meu pai, eu posso deslocar a censura, a punição, o excesso de vigilância para Deus exercer isso sobre mim. Quer dizer, na verdade, não é Deus que está fazendo isso comigo. Quem está fazendo isso comigo são fantasias arcaicas, paternas, mal resolvidas, que me impedem de ter um relacionamento sadio com Deus. Não é? Tá certo. Agora, isso não significa que de vez em quando a gente não brigue com Deus, né? Ah, a gente sim. tem que brigar. Lembre-se aí de uma passagem no Antigo Testamento, não é? Não era de Jacó? Jacó, né? Luta com Deus, né? Mesmo ferido na coxa, mas termina, não deixa o anjo embora sem antes abençoá-lo. Isso aí dá tema para programa. A gente inclusive já falou sobre a questão dos homossexuais, né, o Frei Antônio Moser, aquele seu livro Enigma da Esfinge, o senhor trabalha bem isso. Mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse livro, não é, do nosso William, que ele diz que eu sou patrão dele porque ele já publicou 7 livros com a editora Voz. E não vai escapar, não, agora não escapa mais, né? Tem que ser conosco. Mas, de qualquer forma, é muito interessante essa observação, que os abalos que possam vir, nós estamos esperando uma grande repercussão desse livro, no sentido que vai assustar certos segmentos da igreja, da hierarquia, como é que é, e, por outro lado, também do povo de Deus. Então, eu acho que é um livro próprio para esse momento, para aprofundarmos a nossa fé e, sobretudo, uma compreensão mais adequada do ministério. Por exemplo, São Francisco, ele tinha essa compreensão de não ser nada, mas que Deus fazia maravilhas através dele, como Maria também, não é? A serva, etc. Tudo isso aqui vai ajudar a própria igreja, não só do Brasil, porque isso vai ser logo traduzido, não tenho dúvida, vai ajudar a igreja a se sentir melhor consigo mesma, se encontrar, admitindo as suas fraquezas, para então deixar que se manifeste a força de Deus através dos fracos. Tá certo. Olha, nós vamos para as ruas e perguntamos às pessoas, e aí, é possível conciliar psicologia e religião? Vamos ver o que as pessoas responderam. Olha, eu creio que sim, né? A religião, ela é uma forma da gente encontrar uma paz interior, né? Uma forma de auxiliar o nosso o próprio psique, né? Então, eu creio que deve ser, sim, possível conciliar psicologia e religião. Não. Porque a religião, ela não explica os fenômenos que a gente gostaria de saber de uma forma crítica. Acho que depende de cada um. Acho que é uma coisa mais pessoal. Mas pode ser possível, sim. Porque eu acho que a forma abordada do psicólogo pode ser que ajude. Porque ele tem uma maneira de fazer a pessoa, o jeito de falar mais fácil, de se abrir, para que possa, sim, abordar. Só que o padre e o pastor têm os dogmas religiosos dele. Então eu não acho que uma pessoa sem fé não se abriria a eles, porque não acreditam no que eles vão falar.
Acho. Com religião, não. Com crer em Deus. Acho. Olha, porque a psicologia, ela fala tudo sobre a mente do homem. E a mente do homem é uma criação de Deus. Então as coisas podem dar ajuda sim, sem problema nenhum. Eu acho que há sim. Há sim. Eu, por exemplo, minha mulher é uma evangélica e ela é uma psicóloga. Acho que dá para conciliar sim, é perfeitamente possível. As coisas não podem se misturarem. Uma coisa é você olhar o seu lado, o seu íntimo pessoal, que é o lado psicológico, o seu de forma de comportamento. Desde que não conflita com o aspecto do seu religioso, que não pode ser a religião como uma simples crendice, né? Ah, certo. Tremoso, mas me diga aí, a partir dos comentários, por que algumas pessoas dizem, olha, eu até tinha uma razoável fé, mas quando comecei a fazer tratamentos psicológicos, indo aí com certa frequência, etc., fui meio que diminuindo nesta convicção de fé, que se verifica aí na prática. Estamos falando aqui não só de presbíteros, de religiosos, mas do cidadão mesmo, da pessoa em geral. Olha, infelizmente, a gente tem que reconhecer que muitas vezes o que se chama de fé, um deles observou, é crendice, é uma infantilidade. Você estudou o primeiro catecismo e ficou naquilo, né? Quem é Deus, Espírito Perfeitíssimo, Criador do céu e da terra? Isso é da editora Voz, né? Foi um dos primeiros livros que nós lançamos há 110 anos atrás. Muito bem. E depois fez faculdade, quem sabe doutorado, pós-doutorado, mas em termos religiosos é analfabeto. É simplesmente com aquela... Então, essa religião infantil não refletida, ela não resiste aos questionamentos, não só da psicologia, mas de qualquer ciência, sociologia ou antropologia ou coisa que valha, né? Significa a fé, ela tem que ser aprofundada, seja pela reflexão, pela oração, pelo diálogo, estudo da palavra de Deus, enfim, e uma crise de fé é uma das maiores bênçãos que existe. Eu já passei por uma. Então, a gente sabe, é uma das maiores bênçãos que existe. Se quiser saber, lá diante da Basílica de Nazaré, hic verbum factum est. Aqui Deus se fez homem? Não, porque para mim, aquilo Nazaré era lá distante, mas quando você que está sempre lá, né? A gente olha aqui, não é possível, foi aqui mesmo, aconteceu mesmo, aquilo deu um abalo muito grande. Isso faz um grande bem. Então, o infantilismo realmente tem que ser superado e a psicologia, sem dúvida, ajuda muito. Tá certo. Olha, o professor vai comentar também, mas nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, nós queremos entender aqui com o professor e o Frei Antônio Moser, exatamente a partir da psicologia e da religião, como de fato a pessoa pode se integrar, não é? Ser inteira e, de fato, crescer e dar o seu contributo à igreja, à sociedade, à humanidade como um todo. Rápido intervalo e já estaremos de volta. Não saia daí.